Irmãos, podem sentar e vamos abrir a Escritura em Efésios. Nós vamos concluir hoje o capítulo 1. Vamos estudar do versículo 18 ao versículo 23. Eu creio que este é o quinto estudo do capítulo 1 de Efésios. E aqui chegamos a uma etapa final neste capítulo. E etapa esta muito importante para tudo que vamos estudar depois, na Epístola aos Efésios. Nesta porção, nós vamos analisar mais demoradamente algumas expressões de Paulo. Nós já temos feito isso com outras expressões, outras frases e ensinos aqui, e vamos seguir neste mesmo caminho. Há expressões aqui que muitas vezes confundem os leitores, não pela falta de clareza do autor. Paulo era muito claro. O que dificulta o nosso entendimento, muitas vezes, é a discrepância da tradução. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar devidamente o que aqui o autor divino está dizendo, porque nós temos uma barreira quanto à língua que foi escrito o texto original. Uma tradução é muito bem-vinda, é claro. Nós louvamos a Deus pelas traduções bíblicas que nós temos, são boas traduções, mas nós não devemos desconsiderar o fato de que muito de uma tradução segue a convicção teológica do tradutor. Então, as traduções que nós temos em português são boas. Via de regra, elas são boas. Eu tenho dito isso aos irmãos. Mas há umas melhores do que as outras e há umas que em determinada parte é melhor do que a outra, mas de modo geral é melhor do que a anterior. Então, nós não temos uma tradução, podemos dizer assim, esta é impecável. Devemos considerar que o texto inspirado pelo Espírito Santo são os autógrafos, os textos originais. Nós não temos mais os autógrafos, mas nós temos muitas cópias, milhares de cópias. Isso nos dá confiança de que aquelas cópias são obra também do Espírito Santo no sentido de preservação do ensino bíblico. O Deus que inspira as Escrituras nos autógrafos é o Deus que preserva as Escrituras nas cópias. Então, mesmo quando nós temos discrepância nas cópias, há sempre um grupo majoritário que usa determinada expressão, determinada forma de traduzir ou copiar, né, um texto. Então, isso nos dá confiança de que o nosso texto que temos em mãos é confiável. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. De modo geral também, a palavra de Deus é clara para nos instruir a respeito do caminho da salvação, mas ela também é difícil. Ao mesmo tempo que ela é fácil para a compreensão de muitos ensinos, ela é difícil para a compreensão de outros ensinos. Então, por isso, nós precisamos de estudo bíblico. Uma igreja precisa estudar as Escrituras, não apenas com pequenos sermões devocionais. Ela precisa estudar a fundo as Escrituras. Ela precisa mergulhar no ensino bíblico para compreender mais profundamente o Evangelho. Nós não podemos passar a vida toda entrando nesse mar de conhecimento apenas nos tornozelos. Nós devemos entrar mais aos joelhos, aos lombos, ao pescoço, até que nos cubra, né? Não somos imersionistas, mas nesse sentido o exemplo dá certo, né? Então nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. O texto diz: iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. É um texto difícil. É difícil até na leitura em português, né? Se vocês percebem isso. Parece que Paulo não está nem pausando aqui, né? O texto original, nós não temos o privilégio que temos no português com vírgulas, com pontos. Nós temos uma escrita mais complexa também nesse sentido. Mas o Senhor vai nos ajudar a entendermos. Vamos orar? Senhor, te louvamos nesta noite pela palavra lida e agora nos debruçaremos. Nós atentaremos para o texto com mais calma, observando a tua lei. Desvenda então, Senhor, os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas, a beleza de tua lei. Que este ensino penetre em nós, no nosso coração. Traga assombro, deslumbramento diante do que é a graça de Deus, diante do que é o poder de Deus. É isso que nós choramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vamos examinar várias expressões que Paulo usa nesse texto. Eu não vou me demorar muito na introdução ao texto, porque serve de introdução a esse texto que temos falado desde a quinta-feira passada, onde Paulo começa a segunda parte do capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós examinamos do verso 15 até o verso 17. E agora Paulo continua até o final da sua oração pelos Efésios. Esta oração é uma oração de cunho muito teológico, ela é rica teologicamente. E mesmo antes de entrarmos no texto sagrado, nós aprendemos uma questão muito prática aqui com o apóstolo Paulo nessa oração, que as nossas orações devem ser regadas pelas Escrituras. As nossas orações devem ter como conteúdo a Bíblia. Por isso que o crente precisa conhecer a Bíblia. Um crente que se frustra porque depois de 10 minutos ele não tem mais o que dizer a Deus, é porque certamente ele não está lendo a Bíblia com frequência. Certamente ele não está estudando devidamente as Sagradas Escrituras para compreendê-las. O estudo é fundamental. O estudo deve ser paciente. Ele deve mastigar o ensino bíblico. Ele deve meditar no ensino bíblico. Ele deve pensar, deve voltar, deve comentar, deve espalhar aquilo que ele está estudando, a fim de que esse estudo penetre e permaneça não só na nossa mente, na nossa compreensão, na razão que nós temos, mas também na nossa vida espiritual. Paulo começa aqui usando um termo, iluminados, né? Ou iluminados os olhos do vosso entendimento, como algumas traduções, ou do vosso coração. As duas traduções estão corretas. Uma delas acaba vigorando por conta da Vulgata Latina de Jerônimo, mas eu prefiro coração. Eu prefiro a tradução coração. Porque do pensamento judaico, o coração é o centro de toda a existência humana. Paulo está rogando a Deus aqui que ilumine o coração, ou os olhos do coração. Obviamente, a expressão de Paulo é figurada, porque coração não tem olho, né? E mesmo se fosse o uso de entendimento, entendimento também não tem olhos. Então, o que é que Paulo está querendo nos dizer aqui com isso? Primeiro, nós devemos saber, irmãos, que os hebreus frequentemente empregam essa expressão para denotar os poderes espirituais e racionais da alma. Embora isso esteja falando propriamente de desejo,
de afeições, de vontade. Há um trabalho aqui de Deus, quando nos cria, de que as nossas faculdades racionais, elas têm a ver também com as nossas faculdades espirituais. Então, nós não temos como fatiar, por exemplo, o homem em algumas partes, como, por exemplo, dizermos, espiritualmente eu estou bem, mas emocionalmente eu estou mal. Só se nós fôssemos duas pessoas diferentes. Nós somos a mesma pessoa, né? Então, se estamos mal, todo o nosso corpo está mal, todo o nosso ser está mal. Estamos bem, todo o nosso corpo está bem. É claro que nós podemos estar vivendo algum tipo de enfermidade, o nosso corpo sofrendo enfermidade, mas a nossa fé, a nossa vida espiritual está firme. Mas, de alguma forma, todo o nosso corpo vive e ele experimenta todas as questões relacionadas à nossa vida. Então, quando Paulo usa essa expressão aqui, ele está rogando para que Deus capacite o entendimento dos crentes, o homem interior dos crentes, para que saibam e aprendam sobre as bênçãos da salvação. E ele vai listar aqui, nesta porção que nós estamos estudando. Então, vamos abrir as Escrituras por alguns instantes, em algumas passagens. Primeiro, o Salmo 13, versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Vejamos o que diz esta passagem. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, essa expressão em relação à iluminação, ela vem de uma cultura judaica. Vamos mais para frente, capítulo, ou melhor, Salmo 19, e nós vamos ler aqui o versículo 8. Este é um versículo que nós conhecemos bem também. Salmo 19 é um salmo muito citado, muito meditado pelos cristãos, né? O texto vai nos dizer: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. A ideia aqui não é olho físico, a ideia aqui é de fato essas afeições. A ideia de olho, de iluminar os olhos, é porque os olhos são uma porta para o desejo. Nós desejamos muitas coisas porque vemos essas coisas, né? Se nós não tivéssemos olhos ou não tivéssemos vista, dificilmente nós teríamos como que desejar algum tipo de roupa. Se nós não tivéssemos paladar e olfato, dificilmente nós poderíamos desejar determinado sabor. Mas os olhos são é um tipo de sentido muito forte, que mesmo que a gente não sinta o sabor de algo, se a gente vê, a gente quer. Mesmo sem saber se aquilo presta. Então, os olhos sendo usados aqui pelos escritores bíblicos, é uma porta para o desejo, um canal para o desejo. Então, quando Paulo diz, e os irmãos sejam iluminados, ou os olhos do coração iluminados, é que esses crentes tenham inclinações santas, desejando a bênção de Deus e não as coisas pecaminosas. Isso aqui é muito importante. Mas vamos ler mais um versículo, e Paulo fala sobre isso também, em 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. E aqui nós aprendemos algumas coisas interessantes com Paulo também. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura
Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter os nossos corações iluminados e o nosso entendimento iluminado é basicamente amadurecermos nisso, na mentalidade cristã. Paulo vem trabalhando isso, né? Em Efésios, trabalha em Romanos também, nós vimos isso profundamente no capítulo 8 de Romanos, nos domingos à noite. Então, quando Paulo enaltece aqui a glória de Deus, no versículo 18 e também no 19, ele vai dizer, ainda no 18, para saberdes, iluminados os olhos, para saberdes qual é a esperança do seu chamado ou da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que nos chama a atenção aqui, várias coisas chamam, né? Mas quando a Bíblia nos fala aqui da riqueza da glória da sua herança nos santos, de quem é a herança? Olhe para o texto. Eu sei que eu sou um rapaz simpático, mas olhe para o texto. De quem é a herança? Ah, vocês estão olhando para mim não, estou olhando para aqui, né, para a projeção. Desculpa aí. Estamos chegando. O que os irmãos acham? Eu não sei se tem como o Márcio colocar ali a tradução NVT. Sim? Nós vamos observar algumas traduções sobre esse texto, tá? NVT, NTLH e NVI. NVT, né? Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. O que é que diz agora, irmãos? E a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. De quem é a herança aqui nesse texto? Gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. O entendimento aqui é que a herança é do povo. Que Deus deu, né? Vamos ler a NTLH, a linguagem de hoje. Essa. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. É que diz agora, irmãos, até o final. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. De quem é a herança? Dos crentes. Vamos ler a NVI. NVI. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. De quem é a herança? Veja agora na sua Bíblia, que é Almeida atualizada. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A NVI está em harmonia com a Almeida atualizada. Neste texto, a herança é do Senhor. O que quer dizer isso? O que é que nós aprendemos com isso? Isso indica, meus irmãos, que o povo de Deus é muito precioso para ele, como uma herança. Que Deus tem deleite no seu povo. Isso se coaduna com o que Paulo nos disse lá no versículo 3. Bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus comunica a nós bem espiritual porque Ele tem deleite na igreja. Ele se alegra na igreja. Ele ama a igreja. Deus espera desfrutar para sempre do seu povo. Deus anseia a consumação de todas as coisas para desfrutar eternamente do seu povo. Isso está em harmonia com o que Paulo vai dizer em Efésios a respeito do mistério de Cristo e da igreja. Paulo vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando desse deleite divino na igreja, na eternidade. O amor de Deus pela igreja é algo imensurável. O deleite de Deus na igreja é algo imensurável. Isso é interessante porque a gente aprende isso, lê isso nas Escrituras e nós tornamos o nosso olhar para nós mesmos, né? Para a nossa igreja, para a nossa vida, né? E perguntamos: em que tu te deleitas, Senhor? Em que tu te deleitas em nós? No nosso canto não é, irmãos, porque os anjos cantam muito melhor do que nós cantamos. E sem pecado, o que deixa o canto mais bonito, possivelmente. Não é? Na nossa adoração não é, porque nem sempre nós estamos dispostos a adorarmos ao Senhor. Muitas vezes subimos à casa do Senhor apenas para pedir ou reclamar. Os anjos não fazem assim. Eles adoram com toda a potência do seu ser, cantando ao Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Como no nascimento de Jesus, os anjos cantavam alegremente ao Senhor. Então, em que Deus se deleita em nós? Veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou. Você é santo e irrepreensível? Mas quando Deus olha para nós com vistas à eternidade, nós somos. E Ele se alegra nisso. Ele se alegra nisso. Imagine você olhar uma criança de 2 anos de idade fazendo birra, desobedecendo os pais. Mas se você, pai ou mãe, pudesse ver aquela criança, no mesmo tempo assim, que ele está desobedecendo, abrisse uma tela diante de você e você o visse adulto, responsável com suas coisas, suas questões espirituais resolvidas, caminhando com Deus, sendo uma pessoa piedosa. Você escolheria a angústia do presente ou o deleite do futuro? Deus deleita-se na igreja porque Ele sabe o que nos aguarda, porque Ele cumprirá o que Ele prometeu. Aquele que começou a boa obra, certamente, diz o texto, certamente vai concluí-la. Né? Então, a igreja aqui é a herança de Deus. E os santos são beneficiados nisso, porque quando Deus nos ama, Deus nos beneficia muito com esse amor. Isso nos alcança. O texto continua nos dizendo aqui, no verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Parece tão obscuro nesse texto, quando nós lemos, não obscuro no sentido de mal, mas obscuro no sentido que é difícil de entender. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quando a gente lê esse texto sem entender, só que a gente diz aleluia, né, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim seja, amém, Senhor, eu creio. Paulo estava escrevendo para uma igreja, irmãos, que estava num contexto terrível de ocultismo. A cidade de Éfeso era uma cidade muito envolvida com misticismo, com idolatria, com ocultismo. Então, os poderes das trevas eram muito invocados naquela cidade. Era uma cidade idólatra.
E era comum aqueles cidadãos de Éfeso terem medo daqueles poderes. Isso não é uma realidade distante de nós. Se nós vivemos, ou já vivemos em algum momento, né, ou vivemos ainda no momento presente, próximos a pessoas ou que têm algum tipo de religiosidade ligada à magia negra, ligada a religiões de magia, por exemplo, e vivemos num contexto em que as pessoas têm medo daquilo, e o Brasil é muito ligado, muito afeito a essas coisas, inclusive juntando a isso muito supersticioso, né? E das lendas diversas que nós temos no nosso estado, por exemplo, né? Uma lenda que dizia que havia uma perna cabeluda que vivia rodeando o Teatro Santa Isabel em Recife, né? E pessoas tinham medo de andar por ali de noite, né? Ou Saci Pererê, ou Maria Florzinha, qualquer outra coisa dessa natureza, qualquer espírito desse, que permeia as cidades, né, as zonas urbanas. As cidades, principalmente cidades antigas, elas têm muitas lendas espirituais, né, de coisas que aconteceram, de vultos e coisas inexplicáveis. A cidade de Éfeso era dessa forma e muito pior. E as pessoas tinham medo daquilo. As igrejas estavam inseridas em lugares reais, que tinham dinâmicas reais, problemas reais, e as igrejas eram afetadas por isso. Assim como Filipos era cercada por uma cultura de ansiedade, Éfeso era cercado por uma cultura ocultista. Vamos procurar um contexto para isso? Vamos para Atos 19, versículo 19. Galega do quê? Da Catiza? Cadiza. Eu entendi Catinga. Galega da Caatinga, não. O que é Cadiza? Uma concessionária. E tinha uma galega que ficava lá dentro. Hum, hum. Ainda bem que eu não sou taxista. Hã? Mãe de quem, Valdir? Pantanha. Aí a mãe dele morreu e ficava aparecendo, né? Ah, sim. Entendi. Vamos lá, Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O denário era uma moeda romana de prata, né, e equivalia a um dia de trabalho. Então, essa era a situação de muitas pessoas antes da pregação do Evangelho. Eram pessoas movidas por artes mágicas e tinha literatura circulando sobre isso, né? Assim como no nosso tempo ainda há o interesse, por exemplo, por horóscopos. Qual o signo de vocês? Inclusive entre os crentes, né, que fica vendo o que é que as estrelas vão dizer do seu dia. Isso era presente na cidade de Éfeso, essa cultura ocultista esotérica, né, que inclusive nós temos no Brasil. O Brasil tem várias capitais, né, que se destacam no seu esoterismo, né? Campina Grande era uma delas. Antes do início do evento, a consciência cristã. O evento começa por causa disso, né, porque havia uma consciência esotérica na cidade. E outras cidades do Brasil também se destacam pelo seu esoterismo, ou pela sua ligação com o espiritismo, baixo espiritismo, né? No Rio de Janeiro há muitos centros de baixo espiritismo, Recife há muitos centros de baixo espiritismo, Salvador, né? Então, o Brasil é muito ligado a isso. Há uma Rio Grande do Sul também, né? Há uma cultura africana no nosso país desde o início da nossa nação e se supõe que isso vem
com eles, mas não apenas com eles. A religiosidade indígena, o animismo indígena, também é um tipo de manifestação religiosa que crê em espíritos dos ancestrais, espíritos da floresta. Então, o homem é religioso e ele vai criando manifestações religiosas. Assim era na cidade de Éfeso, como assim é no nosso tempo. Os crentes que estavam ali estavam recebendo uma orientação de Paulo acerca disso, acerca da grandeza do poder de Deus para a igreja de Éfeso, num contexto em que as trevas dominavam ou cercavam os crentes. O temor dos espíritos, o temor dos demônios estava presente naquela cidade, que era culturalmente vantajosa, mas espiritualmente morta. E Paulo está instruindo a igreja quanto àquilo. No verso 20 do capítulo 19 de Atos, o texto vai dizer: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando a palavra de Deus chega num lugar como esse trabalho das trevas vai sendo dissipado, porque o evangelho começa a triunfar naquele lugar. O temor de Deus começa a triunfar. Sim. Aqui é um avivamento. E é isso que Paulo está dizendo à igreja. Então, quando sabemos desse contexto, que lemos o versículo 19, fica mais claro para nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus nos protege de todas as investidas de Satanás. Nós somos protegidos por Deus. Nós não precisamos de mandinga, não precisamos de amuletos, não precisamos de pé de coelho, não precisamos de cristais, não é? Ferradura. Não precisamos. Não precisamos desses amuletos que nos afastam ou do azar ou do demônio. O Senhor está conosco. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso, né? Eu sei que muitos de nós se perturbam quanto a uma cultura dessa caída e até os medos do nosso coração, que muitas vezes são absurdos e muitas vezes são ridículos, não é? A gente tem medo até de uma colher que cai da pia no chão de noite quando a gente está dormindo, achando muitas vezes que é Satanás, né? E repreendemos em nome de Jesus, coisas dessa natureza. Eu me lembro de uma palavra de um irmão que ele me disse que Deus deu um livramento a ele, porque quando ele ia entrar em casa o cadeado não estava abrindo e veio um motoqueiro no final da rua, e ele olhou para o cadeado e disse: abra no nome do grande. E o cadeado abriu sozinho. Isso mostra o temor do mal que os homens têm. E o temor da morte, o temor de ser ferido, né? Isso é humano. Mas isso pode se somar a certas crendices religiosas. Paulo estava vacinando a igreja de Éfeso, como está também nos vacinando, né? Nossa vida é uma vida guardada pelo poder de Deus, como Pedro nos ensinou. O Senhor nos guarda e nos protege. Obviamente, Satanás pode se levantar. Paulo diz em um momento que Satanás o impediu de avançar na pregação do Evangelho. Nós observamos o livro de Jó, o que Satanás fez. Mas nós sabemos e cremos, irmãos, que toda a ação do inimigo, ou toda a ação má, é limitada pelo Todo-Poderoso. O Satanás, o diabo, está limitado, a sua obra é limitada na nossa convivência na terra. Segundo a Escritura diz, ele está amarrado. No sentido de que ele está limitado. Então, um crente não deve ter medo de Satanás. Ele deve temer a Deus. Um crente não pisa na cabeça de Satanás, porque quem pisa é Cristo. Mas nós não devemos temer a Satanás. Devemos temer a Deus. A Bíblia nos orienta a resistir ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Algumas aplicações aqui para nós, nessa parte. Há um trabalho contínuo do Espírito Santo, nos capacitando para desfrutarmos mais profundamente da nossa vida com Deus. O Espírito Santo não cessa de nos influenciar, de nos atrair, de nos trazer desejo por Deus e pelas coisas divinas, para nós entendermos mais profundamente a grandeza da graça de Deus e do seu poder, porque isso tem a ver com o amor que Deus tem por nós,
com a libertação que ele nos promoveu. Porque essa libertação, irmãos, não é apenas uma libertação para vivermos perdidos, é uma libertação para nos dirigir. Deus liberta Israel do Egito e dirige Israel no deserto. A libertação não é para ficarmos soltos ao nosso bel prazer. É para termos direcionamento do Espírito Santo de Deus, assim como as colunas no deserto fizeram com Israel. Deus, por causa disso, deseja deleitar-se no seu povo. O seu povo deve deleitar-se na grandeza, na segurança, no poder, na provisão, na bondade de Deus. E Deus se deleita no seu povo, que se deleita nele. É uma relação íntima. Ele quer que tenhamos uma vida frutífera para termos uma eternidade futura. O que me chama a atenção aqui, o que deve chamar a nossa atenção aqui? Vimos isso domingo. Deus não quer apenas que desfrutemos de deleite espiritual na eternidade, quando todo o pecado for erradicado. Deus quer que experimentemos deleite espiritual aqui, hoje, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus quer que desfrutemos um pequeno céu em cada momento da nossa vida, seja ele de alegria ou de aflição, porque isso é uma prévia do que teremos em toda a eternidade. Nossa vida na glória será uma vida de deleite espiritual, mas a Trindade também se deleitará. Você já pensou sobre isso? Comumente nós só pensamos no deleite que vamos ter na eternidade, mas Deus também se deleitará em nós lá. Verdadeiramente Cristo se alegrará quando chegarmos lá. Verdadeiramente Ele ficará muito feliz em nos ver lá. Que bom que você está aqui agora. E se alegrará. Isaías 53, né? Por isso, o Espírito Santo trabalha incansavelmente, irmãos, para que a noiva seja imaculada, adornada, santificada, por causa desse grande mistério, que é essa união final de Cristo e da igreja. Por isso que Paulo vai dizer que os dois são uma só carne, e grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e à igreja. Essa união é profunda e maravilhosa. Vamos para os versículos seguintes, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, poder, né? Paulo está falando do poder, o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está aqui reafirmando a importância da ressurreição de Cristo como uma manifestação poderosa do poder de Deus, e como esse Deus que ressuscita seu Filho não poderia guardar os crentes do poder do mal. Não poderia guardar os crentes dos poderes do ocultismo de Éfeso. O Deus poderoso que ressuscitou a Jesus e nos ressuscitará é o mesmo Deus que nos guarda. O mesmo poder que opera para a ressurreição de Jesus é o poder que opera em nós, para nos levar até o último dia nessa terra, para ressuscitarmos. Mas Paulo continua dizendo aqui sobre o fato de Jesus sentar-se à direita de Deus. Paulo menciona aqui a ressurreição. Paulo menciona aqui acima de todo principado. Paulo menciona aqui no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Paulo está falando aqui do estado de exaltação de Cristo. E se compõe de ressurreição, de ascensão, de intercessão, de segunda vinda. E nisso tudo há domínio, há reinado de Cristo. Então Cristo é tornado rei categoricamente, formalmente, é coroado na ressurreição. Mesmo sendo ele Deus em toda a eternidade, o fato agora da ressurreição o torna regente. Isso é lógico
quando nós observamos o que acontece com Adão e o que acontece com Cristo. Sempre que pensarmos na obra de Cristo, devemos pensar na obra de Adão, porque é uma relação de contraste. Adão era um vice-rei na terra, no Éden, e ele abandona isso, ele não escolhe isso, ele escolhe se rebelar contra Deus para ser o seu rei. Cristo cumpre o que Adão não cumpriu. Então Cristo é coroado, sendo ele o segundo Adão, nos substituindo na cruz para nos dar a vida que Adão teria se não tivesse pecado. Mas a vida que Cristo nos dá ainda é muito melhor que a vida de Adão. Muito melhor que a vida de Adão, em termos de eternidade, né? Então, isso aqui para nós é mais simples de entendermos. Paulo está falando da entronização de Cristo, da intercessão de Cristo, à destra de Deus, como diz o versículo aqui, né? À direita de Deus, nos lugares celestiais. A problemática vai se encontrar quando nós chegamos no versículo 11, ou versículo 21, perdão. Porque Paulo vai dizer aqui, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Calvino dizia o seguinte: Paulo está falando aqui sobre as classes angelicais, as categorias diferentes de anjos. Outros estudiosos vão dizer que Paulo está se referindo aqui a anjos de modo geral, sejam eles anjos bons, anjos eleitos, anjos bons e eleitos são a mesma coisa, ou anjos caídos, que conhecemos como demônios. Outros vão dizer, não, Paulo está falando aqui só de anjos bons. Outros vão dizer, Paulo está falando só de demônios. É difícil, né? E outros falam de governantes humanos. Nós precisamos observar isso com atenção para saber o que Paulo está falando aqui. Primeiro vamos ao Salmo 110. Verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A gente vai ler mais à frente aqui uma questão, mas vamos ler logo. Versículo 5. O Senhor à tua direita no dia da tua ira esmagará os reis, ele julgará entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. É nesse versículo 5 e 6 que os intérpretes que afirmam que Paulo está se referindo a governantes se apoiam. De fato, Paulo está usando o Salmo 110. Isso é inquestionável. Ele está usando o trecho que diz que põe os inimigos debaixo dos teus pés. Ele está usando o Salmo 110. Mas nós precisamos observar algumas questões aqui na teologia de Paulo aos Efésios sobre este ponto. Veja o capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No verso 22 do capítulo 1, nós lemos o trecho lá do Salmo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. No contexto imediato, no capítulo 2, sabemos que no original não há divisória, não há divisão de capítulos. Então Paulo está prosseguindo no seu raciocínio, quando ele entra no capítulo 2. Agora ele vai entrar, de fato, no corpo da epístola. Então ele vai dizer sobre o príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Esse não pode ser um governante humano.
não pode ser um governador, não pode ser um rei. Mas há uma influência dessa autoridade nos homens. No capítulo 3 de Efésios, versículo 10, nós vamos ler: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades poderiam ser uma referência aqui aos governantes, mas o problema aqui é a frase nos lugares celestiais. Os principados e potestades não estão nos lugares celestiais. Lugares celestiais aqui tem a ver com a atmosfera espiritual em que esses poderes estão presentes. Veja o capítulo 6, versículo de número 12. 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Seria uma contradição se disséssemos principados e potestades no verso 12 são os governantes e ao mesmo tempo afirmássemos que a nossa luta não é contra a carne. Se disséssemos principados e potestades aqui são seres humanos. E como é que explicaríamos a expressão nossa luta não é contra a carne? Então, principados e potestades, parece-nos que Paulo está apontando para uma direção diferente. Paulo está apontando para a ação dos demônios. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, 14 e 15. Mais uma vez, nós vamos ler esse texto em algumas traduções diferentes. A atualizada, que nós estamos usando, a NVT e a atualizada e NVT. Veja, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que é que diz agora, irmãos? Despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se tomarmos aqui principados e potestades como governantes humanos, aqui não pode ser. Porque como nós explicaríamos o triunfo de Cristo sobre eles na cruz? Sobre aqueles governantes da época? De que forma Cristo triunfou sobre eles na cruz ali? Mas vamos ler na NVT o que é que nos diz aqui. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Essa tradução é muito boa, porque esse é o sentido do texto. Jesus vence os poderes das trevas, os expõe na cruz, triunfa sobre eles. É exatamente sobre isso que Paulo está falando em Efésios. Lembrando que quando ele escreve Colossenses, ele também escreve Efésios. Então, esta reflexão sobre os poderes malignos estava na mentalidade de Paulo quando ele estava escrevendo as epístolas da prisão, principalmente Efésios e Colossenses, que são epístolas muito complementares. Então aqui nós já sabemos o que significa isso. Cristo triunfa sobre esses demônios. Vamos lá? (24 e 28, 24 a 28).
1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas que estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o momento, não é, em que Cristo entregará a igreja ao Pai. Momento do triunfo. E esse texto também corrobora com o que nós estamos vendo. É claro que Cristo triunfará sobre toda a autoridade, sejam espirituais, sejam humanas. Quando Paulo nos diz que toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará, aquilo não vai se dar apenas com os crentes. Todos reconhecerão o senhorio de Cristo. Todos confessarão que Ele é o Senhor. Todos os demônios. Todos os demônios, todas as hostes. Vamos voltar para Efésios 1? Temos uma outra expressão aqui importante. Já vimos o que significa o verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quem é a plenitude? Esse é um outro versículo difícil. Quem é a plenitude? A palavra grega aqui é pleroma, né? Uma ideia de enchimento. Então nós lemos a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Eu sou um leitor de Calvino. Me considero um bom leitor de Calvino. Mas a opinião de Calvino não me satisfaz. Aqui, é claro que eu não tenho altura para discordar de Calvino, mas aqui eu discordo. Porque Calvino vai dizer assim: a igreja é a plenitude de Cristo. É como se Cristo se sentisse incompleto e imperfeito sem a igreja. Eu tenho uma dificuldade com essa opinião. Porque, mesmo que Calvino esteja tratando aí com considerações hipotéticas, eu estou tendo um problema com a autossuficiência de Deus. Deus é suficiente nele mesmo. Ele não precisa ser completado. Não há uma relação complementar. Há uma relação de união mística entre Cristo e a igreja, mas não no sentido de que Cristo está incompleto sem a igreja. Agora, a percepção de Calvino é lógica, dentro do contexto da carta. Porque no contexto da carta, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, nessa metáfora de cabeça e corpo, há complemento. Marido e mulher, há complemento. Mas quando nós falamos que a igreja é a plenitude de Cristo, e é a igreja que enche Cristo, difícil, né? É difícil. A segunda opinião é a de Stott. A posição de Stott aqui é interessante porque Stott vai dizer o seguinte, inclusive, estudando Calvino, ele vai dizer, para Calvino, a palavra pleroma deve ser interpretada no sentido ativo, de que a igreja é que enche Cristo. Para Stott,
a palavra pleroma deve ser interpretada no sentido passivo. É a igreja que recebe. Ela é que é cheia. Então, quando lemos a qual é o seu corpo e a igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A plenitude da igreja é Cristo. Né? Melhor. Aprendemos então, meus irmãos, até aqui, que nosso Salvador tem domínio sobre tudo, inclusive sobre toda a maldade. Mesmo a maldade ou as maldades que sobrevierem ao seu povo. Mesmo os combates que o seu povo venha a enfrentar, mesmo que em alguma altura no nosso país nós venhamos a ter, Deus queira que não, mas venhamos a ter a experiência de os pastores serem arrancados dos púlpitos, porque estão pregando a verdade de Deus, porque estão expondo o texto bíblico. Ainda que sobrevenha à igreja no nosso país certas exigências político-ideológicas e certos conteúdos da Bíblia sejam alterados, sejam substituídos, ou que tenhamos a nossa liberdade de expressão retida, e não acho que isso está muito longe. Ainda que cristãos sejam mortos, como na Síria, como nos países árabes, crentes mortos, incendiados, abraçados com suas famílias, ou metralhados em um paredão, ou colocados em estacas. Ainda que isso nos sobrevenha, Cristo tem todo o poder sobre o mal. Parece uma contradição, né? Parece algo inaceitável. Se Deus é bom, como essas coisas podem acontecer e como Ele pode permitir? E nós sabemos, à luz das Escrituras, é que o mal não triunfará. O mal não triunfará. Deus já providenciou a vitória final sobre o mal. É a cruz. Isso chegará a um desfecho, né? Isso chegará a um ponto último. Mas a cartada final, podemos dizer assim, de Deus para derrotar o mal já foi dada. A sentença já está dada. Satanás é derrotado. As forças do mal estão derrotadas. Os governos humanos malignos estão derrotados. Daniel 2 nos mostra isso. Apocalipse nos mostra isso. Todo o mal que vigora no mundo tem um prazo de validade. Cristo domina sobre tudo. Ainda que Satanás e seus demônios, suas hostes, venham caluniar os crentes, aprisionar os crentes, maltratar os crentes, investir para que eles esfriem na fé, porque de fato há um trabalho maligno. Paulo fala disso em Efésios 6 e 12, desses poderes que estão neste mundo tenebroso. Há uma atuação maligna em vários setores da nossa sociedade. Falar isso hoje parece a fala de um medieval. Falar de demônios, de Satanás, das forças do mal. Parece que nós estamos na idade das trevas, que não foi bem assim, né? Trevas. Mas não é. Nós estamos falando das Sagradas Escrituras. É claro que quando nós olhamos para a Idade Média e nós observamos as várias pragas, peste negra e tantas pragas ali que dizimavam pessoas, você conversava com um pastor hoje, daqui a meia hora ele estava morto. Porque ele pegou uma doença, começou a estourar o corpo e morreu. De repente. Não tinha sintoma. A coisa acontecia violentamente. Os reformadores viveram nesse contexto.
Viveram nesse contexto. Calvino visitava crentes doentes à beira da morte. Ali, quando nós olhamos, ou se estivéssemos lá, nós poderíamos acreditar com mais proximidade: Deus está julgando o mundo. Como na pandemia que vivemos, tivemos mais proximidade em pensar: misericórdia, Deus está julgando o mundo. Pandemia não é nada perto do que Deus vai fazer nessa terra. A pandemia não é 1% do juízo que virá sobre o mundo. 1%. Pragas ainda virão. Catástrofes ainda vão acontecer. Tristezas imensas vão vir sobre os homens. Problemas e desequilíbrios climáticos terríveis vão sobrevir em vários continentes. Isso vai acontecer. Mas Deus governa sobre tudo, absolutamente. E quando essas coisas acontecem, o mal avança. E Deus está onde? No mesmo lugar, no seu trono, governando sobre tudo. Deus permite que o mal avance em determinadas situações, mas Ele está governando absolutamente tudo. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos ver que diante de tantas catástrofes, muitos homens não se arrependeram. Não se arrependeram. Seus corações estavam empedernidos. Nós aprendemos com isso, irmãos. Confiemos em Deus. Confiemos na sua graça. Confiemos que Ele nos fortalece em Cristo. Nosso Deus é vencedor. E é nessa vitória que Ele nos dá a vitória. Ele vence o mal e vence-nos. Ele vence-nos. Quando Ele nos salva, Ele nos vence. Ele vence o nosso pecado. Quando Ele nos santifica, Ele vence o nosso egoísmo. Quando Ele nos torna pessoas com espíritos mais dóceis, piedosos, amáveis e afáveis, Ele vence as nossas inclinações rebeldes. Graças a Deus, porque Ele é vencedor e nos venceu. É maravilhoso dizermos que Jesus vence Satanás, vence o mal e vence escatologicamente. Mas deve ser ainda mais maravilhoso dizermos e afirmarmos: Ele venceu o meu pecado. Ele venceu essa malignidade do meu coração. Ainda que tenha alguma coisa na minha natureza aqui dentro, que eu luto contra ela, Ele venceu, Ele já venceu. Ele vai levar esse meu homem interior, que ainda tem pecado, à morte, e vai me dar a vida, o meu espírito será vivificado. Estas verdades são importantes, irmãos, para entendermos que existe de fato uma guerra espiritual. Não devemos encarar isso como tolos, com óleo para ungir, com a areia santa de Israel, com um óleo que estão dizendo que vem de lá também, mas na verdade é óleo de girassol. A gente não anda nessas mandingas assim. A gente não anda dando nó em roupa, o marido não ir embora, ungindo foto, ungindo carro, carteira de trabalho. Nosso Deus governa. Ele governa. Se Ele permitir que Satanás se levante contra mim, você, contra a igreja, Ele governa. Se Ele não permitir, Ele governa também. Se Ele permite a doença me alcançar, Ele governa. Se Ele não permitir, Ele governa também. E Ele é bom em todas as circunstâncias. Todas elas. Se Ele permite a tragédia, Ele é bom. Se Ele não permite, Ele é bom também. E não há um aumento ou diminuição da bondade de Deus nisso. Não há. Porque Ele é imutável. Ele é imutável. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vocês têm alguma pergunta? Cadê nosso irmão Oswaldo fazendo falta? Não tem perguntas? Vamos ficar de pé.
Vamos orar, encerrando. Próximo sábado nós temos programação aqui na igreja, o lançamento do livro, de 7 horas. Estamos aqui. Presbítero Valdir, ora conosco.